OAB Cidadania de volta. E você, já foi furtado ou roubado dentro de um estacionamento? Já foi furtado ou roubado dentro de um estabelecimento comercial, como bares, restaurantes e casas noturnas? Conseguiu ser ressarcido? Não! O tema de hoje do nosso Conversando com Ela é justamente esse: responsabilidade civil. A presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe o advogado especialista na área, Davi Beltrão. Bom, o nosso OAB Cidadania de hoje vai falar com Davi Beltrão, conselheiro seccional da OAB Alagoas, advogado que atua na área da responsabilidade civil. Como funciona, então, a responsabilidade civil dos estabelecimentos empresariais quando há furto de veículos em estacionamento? O que o consumidor deve tomar de providências, quais os cuidados e a quem procurar se levarem alguma coisa de dentro do seu carro? E agora, quem vai pagar essa conta? Doutor Davi, nossa conversa de hoje é um pouquinho sobre responsabilidade civil. Nós nos encontramos muito em estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e até em shoppings. Aquele estacionamento estabelecido ou fornecido pelo estabelecimento com aquela plaquinha, né? Não temos responsabilidade sobre qualquer dano que aconteça neste local. Isso. Minha pergunta é: essa placa realmente vale ou o consumidor deve ignorá-la e buscar os seus direitos? Se o carro for furtado, como isso funciona? Então, essa placa realmente, onde a gente chega, a gente vê ela, né? Pode ser num estacionamento de shopping center, de supermercado, até um estacionamento próprio mesmo, ou até um estacionamento de loja, desses que a gente para o carro na rua mesmo. Então, essa placa, eles utilizam com muita normalidade e pensam que isso tem algum tipo de validade. Mas só que perante o Código de Defesa do Consumidor, certo? Isso não tem validade nenhuma, né? A lei é bastante clara quando ela diz que o fornecedor de serviços, ele responde independente de culpa por defeito na prestação do serviço que ele está oferecendo ao consumidor. Então, basta que o consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade. Então vamos só deixar claro, Davi. O estacionamento nada mais é do que uma prestação de serviço. Exato. Seja numa loja, num restaurante, num shopping, nós estamos fazendo uma prestação de serviço. Exato. E na prestação de serviço, o prestador tem responsabilidade para que o serviço dê certo até o final. Exato. A ideia é que o serviço seja perfeito até o seu final, não é verdade? Exato. E quando há uma falha, há um dano, ele vai responder por isso, independentemente de ter agido com culpa. Então Exato. Isso é importante. Independente de culpa, e ainda vou mais além. É independente daquele serviço estar sendo pago. Certo? Então mesmo nos estacionamentos gratuitos, a responsabilidade do fornecedor de serviço. A responsabilidade subsiste, certo? O código não faz essa diferenciação e, na verdade, se a gente for olhar as decisões judiciais que existem nesse sentido, certo? Desde 1995, essa questão já está pacificada. Já existe uma súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que determina que os estacionamentos devem ser responsabilizados em caso de danos causados aos veículos dos consumidores, né? Então, isso já está pacificado já há mais de 20 anos, mas mesmo assim as empresas ainda insistem em colocar essas placas para amedrontar o consumidor. Na verdade, elas querem tentar, né? Para ver se É uma cola, tentativa. né? Quem Exato. sabe, né? O consumidor não acredita e acaba não buscando seus direitos, Exatamente. né? Então é importante lembrar que seja o furto do carro, seja o furto de alguma coisa dentro do carro, ou até uma batida, né? Que aconteça no estacionamento, às vezes um outro motorista vem estacionar e acaba batendo no carro, não é? Então isso também gera responsabilidade para o prestador de serviço. E olha, é importante que os consumidores tenham essa consciência, mesmo que o serviço de estacionamento não seja cobrado. Então, mesmo que seja um serviço gratuito, a responsabilidade continua existindo. Isso é muito importante, não é, Davi? Isso é muito importante e é importante ainda a gente ir para um outro ponto, que seria a questão de que os danos, caso você não tenha condição total de comprovar, certo? O código ainda permite a inversão do ônus da prova, certo? Então, que na verdade é o fornecedor que ele teria que apresentar um contraponto ao que você está alegando. Então, o consumidor ele tem uma legislação bastante protetiva, certo? O Código de Defesa do Consumidor tem vários instrumentos que permitem que o consumidor exerça seus direitos em juízos de uma forma mais tranquila, certo? Dada a sua hipossuficiência diante das empresas. Então,
se ele não tiver condição efetiva de comprovar toda aquela conduta, o juiz ele pode determinar que o fornecedor prove o contrário, é o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Então, quando a gente pensa nessa relação de estacionamento, nada mais do que uma relação de consumo. Isso. E numa relação de consumo, o consumidor ele é tratado numa condição diferenciada por estar ele em condição de hipossuficiência. Exatamente. Isso, na verdade, nada mais é do que um facilitador no conjunto probatório. Ele precisa juntar um número menor de provas, não é? E o juiz vai determinar que o fornecedor do serviço é que faça a prova em sua defesa, não é verdade? Exatamente. Então, é importante que o consumidor busque os seus direitos. O conjunto probatório dele é reduzido. Se ele não tiver elementos suficientes para comprovar quanto foi o seu dano, qual foi o extravio efetivamente, qual foi o prejuízo que ele teve, ainda assim ele tem direito de pleitear. E nesse caso o juiz vai então inverter. Agora, doutor Davi, necessariamente ele precisa ir para a via judicial? Ele não pode chegar até o estabelecimento, não há uma via de acordo, não há uma conciliação que possa resolver esse problema? Um estabelecimento organizado, ele normalmente vai ter conhecimento da lei, principalmente se ele tiver uma assessoria jurídica lá dentro, né? Então, eu acredito que o primeiro passo que o consumidor deva ter numa situação como essa é formalizar perante o próprio o estabelecimento. Pode ser um estacionamento, um supermercado, um shopping, certo? Dar conhecimento a eles do que ocorreu, qual foi o dano que ele suportou, para que, de repente, a empresa venha e componha com ele, arque com aquele dano, sem que seja necessário, de repente, ajuizar uma demanda judicial. Porque, na verdade, nós sabemos, doutor Davi, o sofrimento hoje que é a judicialização. Uhum. Sabemos que essa hoje não é a melhor alternativa para ninguém, muito menos para o consumidor, né? Então, a justiça hoje é lenta, os processos não acabam. Quanto tempo um processo para ser concluído num caso como esse, de uma relação de consumo, de valores não muito altos, normalmente, quanto tempo essa ação judicial e aonde ela corre? Olha, o consumidor ele pode buscar um juizado especial, certo? Que é uma justiça que comumente conhecida como justiça de pequenas causas, certo? Onde há uma atuação mais simples, você não precisa pagar custas judiciais, você até mesmo pode demandar sem advogado, se for um determinado valor, certo? Até 20 salários mínimos, e você comparece a uma audiência, a outra parte comparece também, tenta sua conciliação, se não chegar a uma conciliação, vai para uma sentença. Agora, a realidade que nós vivenciamos, principalmente aqui no estado de Alagoas, é que o processo ele é muito lento, inclusive nos próprios juizados de pequenas causas. Que deveria ser errado. Exato. Então, se a outra parte se defender e apresentar os recursos que ela tem direito, é um processo que vai durar 3, 4, 5 anos. É impossível prever. Veja que esse não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é a conciliação. Sempre. Realmente buscar o empresário, o estabelecimento para resolver o problema. Tentar comprovar o mínimo do dano sofrido para tentar dialogar esse problema e evitar realmente a ação judicial. Mas não tendo outra saída, o consumidor terá que ir à via judicial, então, para realmente recompor seu prejuízo, recompor o seu dano e restabelecer, então, essa relação. Agora, é muito importante que os consumidores conheçam os seus direitos. Muitas vezes, eles desconhecem. Sofre prejuízo e sequer reclama. Então, acho que a orientação o consumidor precisa conhecer cada vez mais os direitos que tem. E esse não é o único, né, doutor Davi? Há um leque de direitos, não é? Não, a nossa lei do consumidor, ela é bastante protetiva, certo? Tem, como eu já falei, instrumentos bastante favoráveis para nós. E se a gente for analisar as decisões judiciais que saem, depois desse tempo todo, né, que pode demorar uma demanda, normalmente são decisões que não só guarnecem o Código de Defesa do Consumidor, como, de certa forma, ampliam uma interpretação mais benéfica para o consumidor. Sempre protegendo cada vez mais. Sempre protegendo cada vez mais. Então, os direitos hoje do consumidor são bastante. Nós temos instrumentos processuais e materiais suficientes para exercer nossos direitos em juízo. Bom, gostaria de agradecer, então, ao Dr. Davi Beltrão, por essa oportunidade, pelas dúvidas, então, dos nossos telespectadores. Muito obrigada. E no nosso momento de hoje, nós falamos, então, da responsabilidade do prestador de serviços de estacionamento, seja num estabelecimento como um shopping, um restaurante e ainda em estabelecimentos prestando o serviço de forma gratuita. Então, a responsabilidade, o consumidor tem direito à indenização se qualquer dano for sofrido, então, nestes estabelecimentos. E, mais uma vez, agradecemos e até a próxima oportunidade.
A gente continua falando sobre a defesa dos direitos agora com o quadro Minuto Prerrogativa. O assunto de hoje é a revista dos advogados no Tribunal Regional do Trabalho. O Minuto Prerrogativa de hoje vem tratar sobre a revista nos órgãos judiciais. As resoluções 104 e 176 do CNJ recomendam o controle de acesso aos prédios da Justiça. No entanto, os magistrados e servidores lotados nesses órgãos estão dispensados de passar por ela, o que a OAB entende ser discriminatório. Este, inclusive, foi o tema da reunião do Conselho Seccional da OAB Alagoas, que abraçará esta causa, cobrando medidas práticas e adequação na revista aos advogados que utilizem esses prédios. Se você é advogado, precisar do nosso apoio, conte com a Diretoria de Prerrogativas e com a OAB Alagoas. Você já recebeu uma demanda de trabalho fora do horário de expediente pelo WhatsApp? Esse é o nosso assunto de hoje no quadro OAB Tira Dúvidas. O vice-presidente da OAB Alagoas, Edinaldo Maiorano, especialista na área, explica se isso pode contar como hora extra. Meu chefe está enviando demandas de trabalho pelo WhatsApp quando já estão em casa. Isso pode contar como hora extra? Na verdade, o que foi orientado pelo Tribunal Superior do Trabalho através de uma súmula, que é uma orientação uniforme dos tribunais superiores, é de que o uso de aparelhos celulares, bips e outros equipamentos de comunicação, ele não se configura tempo a serviço do empregador. Consequentemente, esse tempo em que o trabalhador é acionado fora do horário de expediente, ele tem que ser analisado caso a caso, mas a regra geral é de que efetivamente esse tempo que ele é acionado não é contado como de tempo de trabalho efetivo e consequentemente não gera, em tese, eventual direito a chamadas horas extras. Depois do intervalo, tem mais assunto importante aqui no OAB Cidadania. A gente fala sobre a crise no sistema penal brasileiro e tem ainda os quadros Agenda ESA e Notícias do Conselho. Voltamos já!